A LEGO revelou o preço de lançamento dos seus novos sets que vão ser lançados agora no mês de agosto, mês de setembro. E os preços são bem mais do que eu esperava. Eu já esperava um preço alto, mas os preços que eu vi acabaram me surpreendendo negativamente. Então, primeiro eu vou mostrar os valores, né, e fazer uma comparação do preço em dólar com o preço em real. E depois vou falar um pouco, vou dar minha opinião sobre esses preços. Então, nos vídeos anteriores, toda vez que eu falava sobre o preço de um produto que foi anunciado, né, eu falava o preço em dólar, e eu falava que no Brasil o valor ainda não tinha sido anunciado, mas que provavelmente ia vir aí numa faixa de 6 a 10 vezes o valor que ele é em dólar. Mas eu achava que os produtos que iam chegar aqui custando 10 vezes o que eles custam lá fora, iam ser poucos. Só que, olhando a lista de preços, praticamente todos vêm por um valor 10 vezes maior do que o valor nos Estados Unidos. E, inclusive, tem produtos que chegam até custando mais de 10 vezes. Por exemplo, esses sets da Olivia Rodrigo. Essa guitarra dupla da Olivia Rodrigo custa $120 e no Brasil vai custar R$1.100. O buquê de flores da Olivia Rodrigo custa $50, vai custar 450, 9 vezes o valor. O depósito secreto da Olivia Rodrigo, que custa $80, vai custar R$700, aproximadamente ali 9 vezes o valor. E o vinil da Olivia Rodrigo, que custa $35, vai custar 480. Então é bem mais que 10 vezes o valor que custa lá nos Estados Unidos. Agora, por exemplo, os de Pokémon. O set do Muncilax, que custa $70, vai custar R$700 aqui no Brasil. 10 vezes o valor. Agora o do Rayquaza, que custa 130, vai custar 1.700. Então é bem mais que 10 vezes o valor que custa lá fora. O boneco do Homem-Aranha, que custa $100, vai custar 1.100. O busto do Venom, que custa $50, vai custar R$600. Então é 12 vezes o valor. Essa moto Ducati, que custa $50, vai custar 500. O Batmóvel Tumbler, que custa 190, vai custar R$2.120. Então, como dá pra ver, é realmente 10 vezes o valor em dólar, ou até um pouco mais, ou às vezes um pouquinho menos. Então, eu comecei a me perguntar por que o valor é tão alto assim. É mais caro do que eu esperava. Eu esperava que ia ser caro, mas não tão caro assim. O valor em dólar, ele já é um valor caro. Então, mesmo que ele viesse pelo valor direto da cotação, já seria um produto caro aqui no Brasil, assim como é lá fora. Mas aí o valor em dólar é multiplicado por 10. Então isso faz com que o produto fique num preço assim inimaginável, um preço absurdo. Por exemplo, esse Lego Architecture da Ponte da Torre de Londres, que custa $350, aqui no Brasil está custando R$3.120. Não é 10 vezes o valor, mas é praticamente aí 9 vezes o valor em dólar. Então você pagar mais de R$3.000 num Lego é uma parada que é meio inimaginável assim pra mim. E óbvio que uma das primeiras coisas que você pensa em relação a por que o preço é esse preço aí, é a questão do imposto, E de fato, o imposto ele tem uma grande influência. Por exemplo, eu vi em lugar falando que 36% do valor do Lego seria imposto. Eu paguei R$1.400 no Lego Notre Dame, e lá na notinha fiscal fala que R$700 mais ou menos é só de imposto, então quase metade do valor que eu paguei nesse Lego. Então o imposto ele realmente tem um papel grande. Eu não sei se os números são exatamente esses aí, mas o imposto ele tem realmente um papel grande nessa inflacionada, nesse alto valor dos produtos Lego. Inclusive um Lego que eu importei, que custava R$700 importado o valor do produto, no final saiu por R$1.200, R$1.300 para mim, porque eu paguei R$500, R$600 ali em imposto, quase o valor do produto em imposto de importação. Então realmente não dá para negar que o imposto é um dos principais responsáveis por inflacionar tanto esse valor de um produto que já é caro. Porém, eu não acho que a questão se resuma unicamente à questão do imposto. Porque, por exemplo, a gente tem aqui o Lego do ET, que em dólar custa 140 e em reais custa 1.400, exatamente 10 vezes o valor em dólar. Aí você pega o Jaguar E-Type, que também custa $140, mas aí o preço no Brasil tá 1.500. E esse outro set do La Catrina, que também custa 140, no Brasil tá 1.800. Então, todos esses sets eles custam exatamente o mesmo valor em dólar. E aqui no Brasil tem diferentes preços. Então, se fosse uma questão unicamente de imposto, eles deveriam ter o mesmo preço também em real. Mas não. Um é 1.400, outro é 1.500, outro é 1.800. Esses dois sets, o da jiboia suspensa e o do arranjo de flores escuras, ambos custam $60, só que no Brasil um custa 560 e o outro custa R$600. É exatamente o mesmo valor em dólar, mas no Brasil tem uma diferença de R$40 entre eles. Pois esse set do quadro Beijo custa $300 e vai custar 3.100. O do fliperama do Donkey Kong, que custa $200, vai custar 2.000. Esses sets menores do Natal
O da Marvel custa 45 dólares, vai custar 480. O das princesas custa também 45 dólares, vai custar 480 reais. E esse que é um pouco mais barato, que é 35 dólares, vai custar aqui 350 reais. Então, realmente são preços muito altos, né? Muito mais do que eu esperava que fosse chegar. E eu acho que dá para concluir basicamente que sim, de fato, boa parte desse preço alto se deve à questão dos impostos, mas eu acho que uma pequena parcela desse valor absurdo também se deve a Lego. Sets ali que custam o mesmo valor em dólar, aqui no Brasil tem diferentes valores e uma diferença grande de 1.400 para 1.800, 400 reais de diferença num set que em dólar é o mesmo preço. Então a Lego sim parece ter uma certa parcela de culpa nesses preços. Enfim, é isso. Escrevam aí nos comentários o que é que vocês acharam desses preços, por que que vocês acham que o preço é tão caro assim. Também falem se vocês vão comprar algum desses sets, se vocês pretendem comprar ou se vão esperar alguma promoção. E é isso, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.